Então, assim, voltando aqui, a decisão, então, da igreja, né, de vender indulgências para perdoar os pecados, né, por conta de dinheiro, visando lucro, é uma das coisas que vai gerar um certo desconforto, né, em Martinho Lutero, já que era um dos estudiosos dentro da igreja. Então ele estudava a Bíblia e via que aquilo que estava sendo praticado pela igreja não fazia o menor sentido, né? E ele então se insurgiu. O que é se insurgir? É quando você vai de encontro a uma ideia, né, que está sendo colocada, né, você insurge, você, né, faz você protesta contra, você não entra em acordo, né, você passa a ser contra aquela ideia, é, e passa a condenar aquela ideia que está sendo feita naquele momento. Então, assim, essa ideia de prometer um céu, né, e um céu eterno, e inclusive até dizem, né, até hoje, os historiadores e muitos pesquisadores dizem que as pessoas, nesse momento, a igreja loteou, né, loteou o céu. Por quê? Vendeu tanta indulgência, vendeu tanto paraíso para muita gente, que se fosse para a gente, então, hoje, realmente ter a possibilidade de ir no céu e dizer assim, olha, tá tudo dividido, já está comprado, já está vendido, né? Se fosse coisas materiais, realmente, talvez a Terra já estava toda loteada, né? Não sei se toda, mas porque a quantidade de pessoas que passou pela Terra, não sei se povoa totalmente o mundo, mas nós temos, por exemplo, nessa gravura, nessa pintura aí, a representação disso, né? A pessoa doando ali, dando uma moeda, né? Dando uma moeda, e o outro colocando o nome dela ali naquele livrinho, fazendo quase como se fosse uma escritura. Então essa era a postura da igreja. E ali já tem outra ali, muitas vezes meio assim desconsoada, vai ver que não tinha dinheiro, mas estava também tentando debater e discutir para ser aceita, né? Então é uma representação desse momento. É uma representação desse momento, tá? O, uma figura ali como o padre, né? Ele, ele escrevendo, fazendo ali todo o seu, colocando, redatando ali, né? O que era como se fosse uma cobrança, né? De imposto. Então foi dentro desse contexto, né? Exposto nos slide 9, que surgiu a reforma protestante. Né? Os membros da própria igreja, como a gente já havia dito, eles acreditavam que o que a igreja estava fazendo, a instituição estava fazendo era hipocrisia, e desejava a mesma que retornasse os valores essenciais ensinados pelo Cristo, né? Então, promoveram uma série de transformações. E esses que estudavam, como o próprio Martinho Lutero, John Hus, John Wycliffe, né? E o próprio Calvino, eles percebiam que aquilo que estava sendo praticado não fazia sentido, porque não tinha hora nenhuma na fala de Jesus pedindo para você cobrar por oração. Ao contrário, uma das falas do Cristo com os seus apóstolos é: dê de graça, que de graça recebeste. Então isso ia de encontro todo o crédito da própria instituição. Né? Por isso que é uma situação hipócrita, né, de hipocrisia. Então, esses pensadores primeiros humanistas, eles querem o quê? Eles querem que a igreja retorne à sua essência, né? ao seu início lá, que inicia, pelo menos basicamente, como eles acreditam, né? Que ela inicia de forma que era mais branda, que era mais próxima do povo. Né? Essa transformação, então, faz com que a igreja ela se dividisse, né? O que antes era a instituição única sofreu uma ruptura, ou seja, uma mudança, uma transformação. A igreja que continua existindo com a mesma prática sempre, né? E aí passou a existir a igreja protestante, que surgiu em decorrência da reforma protestante.
É interessante que essa igreja, ela vai ter a igreja protestante, ela vai ter um papel muito importante, porque ela vai ajudar na ciência, ela vai ajudar no desenvolvimento em vários estados. Claro que nem em todo lugar, né, ela agiu de maneira, vamos dizer assim, igual, né, mas pelo menos onde tinha, por exemplo, a reforma, onde tinha o protestantismo, você tem uma abertura maior, bem maior do que o que tinha dentro da Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela permaneceu existindo, né, com as suas mesmas práticas de sempre. Só que é óbvio, né, que ela vai sofrer uma ruptura, ela vai passar por uma mudança, né? Aí nós temos uma observação. É bom saber que o termo católico é de origem grega e refere-se à totalidade, né? Uma visão universal. Ela significa geral, universal, isto é, está relacionada ao sentido praticado por todos, né? Então, esse momento, outra coisa interessante que a gente tem que lembrar aqui é que a igreja ela começa ela começa a sua prática por volta de 391 depois de Cristo, e isso vira ideologia, né? Isso vira ideologia. Só para vocês terem uma ideia, a filosofia, a história, elas não eram tão bem aceitas nesse momento. Elas não eram bem aceitas nesse momento. A filosofia vai ficar durante muito tempo no esquecimento, né? No ostracismo que ela foi colocada. Apenas a figura de Aristóteles que é ressaltada como uma figura importante, porque Tomás de Aquino, no seu período, né, um período mais moderno, ele é um estudioso de Aristóteles, né, e vai colocar as ideias de Aristóteles para ser praticada, né, para ser de alguma maneira utilizada pela igreja, né, algumas partes da igreja. É bom entender também que mesmo dentro da igreja você tem várias correntes de pensamento. Você tem várias pessoas que pensam, às vezes, não pensam tão iguais, mesmo nesse momento de crise da igreja, nesse momento de autoritarismo da igreja, de domínio, controle. A igreja ela não tem, por exemplo, um controle absoluto das ideias das pessoas. Claro que muita gente tinha que seguir aquele padrão, mas não era bem assim. E aí, a grande representação dessas ideias contrárias é John Wycliffe, né, e John Hus. O início das críticas da igreja, né, católica acontece por volta do século XIV, bem antes da Reforma Protestante, né? Podemos observar no início das críticas da igreja, o católico John Wycliffe e John Hus, humanistas, né, criticaram a igreja, condenando as riquezas, né, que marcava a instituição. Então era uma instituição extremamente luxuosa e seus membros, né, do clero, enquanto população em geral vivia na miséria. A população em geral vivia todo um contexto de miséria, e ainda eles tinham que trabalhar para servir a igreja, né? Porque eles pagavam um tipo de imposto, né? Tudo que era referente à igreja tinha que ser pago, né? Tudo que era referente à igreja tinha que ser pago. Tudo que era referente à religiosidade tinha que ser pago. Então eles condenavam também a indulgência, bem como a ignorância, a corrupção, a imoralidade, né, nos setores do clero, porque os clérigos tinham um contato com a prostituição muito grande, né? Muitos deles às vezes eram até mantenedores das prostitutas ali em Roma. Roma virou um mercado, né? Um mercado da fé. E quando Martim Lutero chega lá, ele fica mais indignado justamente por isso, porque Roma deveria ser a capital da fé, virou o mercado da fé, né? Se vendia as mais diversas coisas
e ainda se tinha ali uma promiscuidade, uma prostituição, um abuso, né, por parte dos padres, enquanto o povo passava uma vida de miséria, nas suas dificuldades, que deveria, inclusive, ser ajudado pela igreja. Né? Então, esses dois humanistas, né, que nascem ali no seio da igreja, eles protestam, né, fazem críticas. Os dois humanistas afirmavam que a salvação não dependia da igreja. Isso para a igreja era um absurdo, né? Você imagina naquela época a igreja falar uma coisa dessa, ou alguém dentro da igreja falar uma coisa dessa, né? Que a fé ou a salvação não dependia da igreja, né? Ao contrário do que acreditava a instituição. Então, assim, eles falaram isso. No entanto, suas críticas não tiveram repercussão suficiente para iniciar um movimento reformista. Né? É tanto que eles foram executados. Né? Ali, logo, alguém com certeza deve ter traçado uma trama para executá-los, porque eles estavam provocando um movimento que ia destruir aquele padrão, né? Aquele ganha-pão de muitos dentro da igreja, que era o processo de explorar. Então, eles são críticos, né? Então, criticaram severamente a igreja em um período bem anterior à reforma de Martim Lutero e de Calvino. Então, foram considerados os pais, né, os precursores da reforma, aqueles que inspiraram a futura reforma. Então, Martim Lutero, com certeza, deve ter lido muito, né, os escritos de John Russell, de John Wycliffe, para que pudesse formular sua ideia, sua tese, que a igreja estava desvirtuada, além de ler também a igreja, ler a Bíblia e traduzir a Bíblia, né? E traduzir a Bíblia. E aí a reforma protestante ela acontece justamente no século XVI, inicialmente, né? Vamos pensar, o que é uma reforma, né? Uma reforma seria justamente a gente consertar ou acertar alguma coisa, ou melhorar, né? Ou passar por uma transformação, né? De algo que existe. Né? Uma reforma de adaptação, né? Também. Se adaptar a um outro contexto, a mudar. Então, reformar é fazer algo de velho ter um padrão de novo. Né? Então você pode reformar suas ideias, você pode reformar sua casa, você pode reformar muitas vezes uma roupa, né? Ali uma roupa que está descosturada, você lá vai lá e faz um cingimento e reforma aquela roupa, ou então coloca um outro pano, né? Melhora em alguma coisa. E aí o que significa o termo protestante? É interessante a gente ir observando esse passo a passo que nós estamos vendo aqui nos slides, porque isso vai dando a possibilidade de vocês entenderem, né, o passo a passo desse evento, né, desse evento na história. O que significa protestante? É o termo que está relacionado ao ato de protestar, ou seja, de se posicionar contra ou determinada situação. É contra alguém, contra alguma ideia ou determinada situação. Né? E aí foram isso que eles fizeram, né? Os grandes humanistas e os padres que eram contrários às ideias que a igreja utilizava para se beneficiar. Né? Nós já temos uma ideia, conforme o slide 9, né, de quais atos da Igreja Católica gerava protesto dos reformadores, certo? Será que nós temos? Né? Claro que sim, né? Nós temos. Quais são esses atos? Lá no slide 9, a gente, né, nós tivemos a possibilidade de ver isso. Venda de indulgências, venda da simonia, né? O controle, a igreja queria manter o controle da questão do Estado, né? não, não aceitar
o empréstimo de dinheiro, né? Não aceitar os lucros, né? Então ela utiliza tudo isso, né, para manter as pessoas ali mergulhadas na ignorância, né? Então tudo isso gerou por parte tanto dos humanistas que fazia parte do seio da igreja, como também da burguesia que vivia ali, muitas vezes não era tão bem aceita pela igreja, porque eles tinham ideias contrárias ao que a igreja queria que eles praticassem, né? Não cedia ao, às autoridades, à autoridade da igreja. Muitas vezes eles não se manifestavam tão claramente, né, com medo de represálias, de eventos que pudesse tirar a vida deles. E aí o início da reforma protestante acontece na Alemanha, né? Foi na Alemanha durante o século XVI, 1517, que a reforma protestante teve início, né? Foram as críticas à venda de indulgências feita por Martin Lutero, que impulsionou o movimento reformista. Martin Lutero era um monge agostiniano, né? Ou seja, da ordem de Santo Agostinho, né? Porque a igreja tinha aqueles padrões, né? Alguns seguiam um padrão, né? Ou franciscano, ou agostiniano, ou, ou, ou seguia a ordem de Tomás de Aquino, né? Enfim, tinha. Aqui é só para a gente perceber aquilo que eu havia dito, que dentro da própria igreja tinha linhas de pensamento. Nem todo mundo seguia as mesmas linhas de pensamento. Tinha gente que seguia a linha de pensamento de Santo Agostinho, tinha outros que seguiam a linha de pensamento de, de São Tomás de Aquino, né? Então, havia vários, tinha gente que seguia, inclusive, as ideias de John Wycliffe, John Hus, dentro da própria igreja, monges, padres que não concordavam da maneira que estava sendo feitas as coisas, né? O integrante do clero e professor na Universidade de Wittenberg, suas principais críticas se relacionavam à venda de indulgência, né, que era a venda da fé, a venda de, a venda de orações. E aí ele, revoltado com isso, né, ele escreveu 95 teses, né, e expunha todas as suas críticas à igreja, né, e isso fez com que o povo acordasse. Quando alguém da igreja escreve 95 teses e põe isso nas portas, né, na porta das igrejas, nas paredes, em vários lugares, aqueles que sabiam ler começam a acordar e perceber que o que realmente aquele padre, né, aquele monge está falando, era uma coisa muito verdadeira, porque ele sentiu aquilo na pele. E isso recebeu a força também da burguesia, né, aqueles que queriam entrar naquele setor ali para ver a sociedade livre, para comercializar, para usar produtos, para trabalhar, para viver numa sociedade que eles pudessem também ter lucro, né, não só a igreja. Nessa tese, além de condenar a venda de indulgência, Lutero também defendeu as escrituras sagradas que devem ser acessíveis a todos, que era outra coisa que não era acessível a todos. Tá? Para vocês terem uma ideia, os padres rezavam a missa em latim e de costas para o público. Então, era uma coisa que é assim, bem absurda, né? Em alguns momentos, ele rezava ali de costa para a plateia, porque não podia ficar de costa para o altar. Era também, basicamente, era mais por isso. Então, ele defendia que as ideias religiosas, né, a própria Bíblia, deveria ser de acesso de todos, né, e não só do clero, não só dos padres. Ele então fixou as suas 95 teses, né, na porta da Catedral de Wittenberg,
tornando públicas suas críticas à igreja, né? Percebe que foi um ato de grande ousadia contra a igreja, né? Com certeza, né? Foi um ato de muita ousadia, porque você bater de frente com a Toda-Poderosa, aquela que mandava muita gente, que ia de encontro, né, às suas ideias, mandava para a fogueira, né? Nós tínhamos a chamada Santa Inquisição, que é uma das coisas que o modus operandi foi mais para o lado da Espanha, né? Na Espanha nós tivemos isso, na França nós tivemos isso. Não é à toa que Joana d'Arc foi executada na fogueira desse jeito, né? Tinha um, um padre chamado Tosquemada na Espanha, ele era o carrasco, né? Ele era um dos que mais, ele se achava o alto, o arauto da moral, né? Aquele indivíduo que estava lá muitas vezes numa missão tão superior que ele executaria qualquer um em nome da igreja, porque se achava investido de um poder maior do que muita gente dentro da igreja. Então, esse Tosquemada foi a grande representação da Santa Inquisição que aconteceu na Espanha. Aí você imagina, por que o Lutero não foi executado e não foi queimado? Porque o momento que Lutero faz isso é o momento ideal, porque já tinha forças contrárias, né, a todo o poder da igreja, né, tanto internamente como externamente. Então, a igreja ela sofreu a sua maior derrota justamente porque muita gente estava com interesse. Aqui nós temos uma representação, né? Aqui a imagem de Lutero, aqui uma imagem dele como, né, ainda jovem, né, como franciscano. Aqui, né, as pessoas percebendo, né, vendo a sua tese, né. Em 1517, né, ele faz essa coisa maravilhosa, né, que vai ajudar a própria sociedade a se libertar, a se afastar, né, totalmente desse, desse, desse domínio, né, desse controle religioso. E o homem, então, os homens, as pessoas simples começam a acordar e começa a ter ele como uma figura, né, uma figura que podia ser confiável, que podia ser alguém, o povo sente que é como se ele estivesse do lado do povo, né? Então, assim, as ideias dele foram aceitas pela massa, né, pelo povo, foi aceita por alguns reis que apoiavam ele, né, alguns príncipes na época. Inclusive, eu recomendo a vocês o filme Lutero, tá? É um filme que muito bom, que retrata um pouco esse período, né? Tenta retratar. Eu tenho esse filme, se vocês interessarem, depois eu mando o link, né? Eu mando o link, eu vou arrumar uma maneira de transformar ele, criar um link e postar para vocês assistirem em casa, né? Cada um lá no aconchego do seu lar, tá certo? É um filme muito bom. A gente passa a entender esse período aí ainda melhor, né? Então ele torna nesse momento ele está tornando público, ele está correndo o risco de ser riscado, né? Ele está correndo todos os riscos aí, de perder a vida física, ele está correndo o risco de ser tido como um herege, né? Um proscrito dentro da igreja. Ele está correndo o risco de ser expulso, né? Da ordem dos monges, né, agostinianos. Ele está correndo todos os riscos. O problema dele não ser expulso, e olha que ele passa por um julgamento. Ele passa por um julgamento para defender suas ideias. Ele passa por um julgamento. Né? É aquela coisa de tribunal mesmo, de condenação, de, de defesa, enfim. Né? Ele passa por todo um processo, né? Por fazer isso. Então ele vai ser em um dado momento, ele vai ser perseguido, ele só não vai ser tão perseguido ao ponto de matarem ele, mas vai ser muito perseguido. Né?
Então não foi fácil a vida de Lutero, certo? Quando ele espalhou suas críticas diante da sociedade, né? Lutero foi convocado pelo Papa Leão X, né, para pedir perdão pelas insubordinação, porque o que ele causa é uma insubordinação, ele é um insubordinado, é aquela pessoa que não se suborna, não se deixa levar pela a força, né, da autoridade. Então, a, as teses dele negava tudo, né, para negar tudo que ele escreveu, e ele não faz isso, né, ele não faz isso. Ele na verdade ele afirma, porque ele traz nesse julgamento, ele traz uma clareza, né, do que seria o papel da igreja, e isso cada vez mais se agrava. Assim, né, Lutero começou a escrever a obra que hoje são vistas como a principal, né, uma nova religião, o protestantismo. As obras elas criticavam, né, eram críticas especificamente por Lutero, né, que compõe o ramo do protestantismo, chamado de luteranismo, em razão ao nome do autor, né? As suas ideias passam a ser chamada de luteranismo, porque passa a ser uma corrente de pensamento dentro da igreja, né? Então, e é uma corrente de pensamento que vai mudar mesmo a cara da igreja, que vai ter outros que vão se juntar a Lutero, e uma das figuras que vai se juntar a Lutero nessas ideias de protestar contra a igreja, não é que as ideias de Lutero eram igualzinhas às de João Calvino, mas o João Calvino vai também ser um desses reformadores, né? E também escreveu suas obras que tinha posição diferente das de Lutero. Assim, temos também, por exemplo, o calvinismo, né? Em razão do escritor ser João Calvino. Então, esses pensadores vão escrever, né? E aí dentro do seio da igreja vão escrever obras que vão delatar, né? A palavra do momento, né? Vão delatar o que a gente hoje chama de a Igreja Católica, né? Vai falar, vai comentar, né? E aí os princípios básicos do luteranismo. É interessante a gente entender o que é o luteranismo, né? O que seria esse luteranismo? Obras escritas por Martin Lutero, né, que embasou uma ampla reforma religiosa que foi sendo feita lentamente, né? Não é uma coisa que aconteceu assim de uma hora para outra, uma explosão. O julgamento de Lutero demorou bastante, né? Ele passou por julgamento, fizeram estratégias para fazer medo a ele, para ver se ele desistia das ideias. Nos anos seguintes, após 1517, na Igreja Católica, diversos pontos importantes do catolicismo foram alterados, né? E isso ajudou tanto a surgir a Igreja Protestante, como também a passar por uma reforma da Igreja. A Igreja passa por uma reforma. Uma das coisas, gente, que a gente pode entender é o seguinte, que eu aí como historiador e como uma pessoa que eu me acho assim observador da sociedade, das instituições, o que aconteceu foi o seguinte: a igreja ela nasce dentro do Estado, né? Ela nasce dentro do Estado, porque onde é que nasce a igreja? Ela nasce no Estado romano, com o fim do Estado romano, né? Dos reis, do Império, na verdade, romano, né? No Império Romano. Ela se transforma em uma força política e religiosa. A ideologia não é mais dos reis, não é mais filosófica, é uma ideologia cristã, né? Passa a dominar o povo, institui-se completamente como igreja, né? do império do império da Igreja Católica Sacra, do Império Romano. Isso passa por uma transformação, a igreja passa a ter um poder maior do que a dos reis, né? E, por sua vez, a igreja abusa desse poder, como até os reis abusam do poder, muitas vezes perdem suas cabeças ou perdem o cargo, né? São deportados, tirados do cargo. E
Em um dado momento, a igreja ela teve que reconhecer suas falhas, seus equívocos, só que ela não tem mais o contingente, a quantidade de pessoas que ela tinha antes, porque o que acontece é um racha, né? A igreja ela racha, ela se divide, ela passa por uma divisão muito grande, né? Sem contar que existe, além da divisão protestante, você tem a divisão é, é, já voltada para essa ideia de poder, que era a divisão que o rei lá, né, criou a igreja anglicana. Nós já vimos na parte anterior. Ele cria a igreja anglicana, já é uma das coisas. Claro que ele vai protestar pautado no seu interesse, né? Não era nada do objeto da fé, como é o caso aqui de Lutero, Calvino e os outros, né? John Wycliffe e John Russell. Esses aí protestavam por uma coisa legítima, não para desquitar e ter que casar com alguém, como foi o caso do rei, tá? Não, do rei da Inglaterra. Não é isso. Mas vamos ver então o que seria os principais, né, os princípios, né, dessa doutrina, né? A salvação passa a ser pela fé, na visão de Lutero. É por isso que os protestantes até hoje, né, acham que o que salva as pessoas é a fé. Claro que tem que acreditar em alguma coisa, mas se você não praticar, né, se tiver só fé e praticar coisa errada, eu acredito que você não vai ter uma salvação, né? A Igreja Católica dizia que a salvação dependia apenas das normas da Igreja, né, em praticar boas obras, como a caridade. Eu ainda continuo acreditando que a gente, não com o endosso da Igreja, aí é a minha visão, né? Eu acredito que a gente só consegue, vamos dizer assim, chegar num outro nível, né, para ser, de repente, lá, quando a gente morrer, quando a gente, sei lá, a gente tem que fazer boas obras, porque o próprio Cristo prega nas suas palavras que a gente deveria praticar boas obras, né? Fazer os outros aquilo que gostaria que fosse feito a nós mesmos. Então, aqui existe essa contradição da igreja, porque ela coloca, por exemplo, que a salvação só dependia de respeitar as normas da igreja, né? Na prática de boas obras. Beleza, mas nem a igreja estava respeitando, né? É bom a gente entender que esse protesto aqui é válido por causa disso, porque nem a igreja estava respeitando as normas da própria igreja. Então, nem a igreja ia ter salvação. A extinção das hierarquias religiosas, boa, né? Acho isso legal. Acho que não deveria haver essas hierarquias, né? Esse poder tão superior. O Papa era o maior, né? Dentro dessa hierarquia, né? Então eles não aceitavam, né? É tanto que a gente não tem dentro da igreja protestante, mesmo dentro da igreja evangélica, né? Que está bem distante dessa igreja protestante em alguns pontos. Não existe, tem o pastor, né? Mas o pastor é um indivíduo ali da comunidade, ele não é um super-homem, né? Claro que muita gente no dia de hoje quer blindar pastor, quer colocar como ungido, superior. A gente sabe que não é assim. Ainda é um pouco desse resquício lá do passado. A livre interpretação da Bíblia, hoje eu acho que a gente tem isso, né? Porque as pessoas podem interpretar livremente, né? Você pode ter uma Bíblia em casa, você fazer seus cultos em casa, né? Junto com sua família, e ninguém precisa lá ditar regra na sua vida, né? A não ser que você participe de uma comunidade que segue aquele padrão ali estabelecido. A manutenção de apenas dois sacramentos, né? O batismo e a Eucaristia, que a Igreja Católica possui outros sacramentos. Então eles não queriam outras coisas, né? Vários dogmas. Veja que mais tarde a própria Igreja Protestante ela pega esses dogmas da Igreja e usa, né? Usa muito. A proibição da veneração de imagens, né? Que a Igreja Católica fazia isso. Agora, é bom a gente entender aqui, tem um fato, porque que às vezes os religiosos acham que é por isso, mas a cultuação
de imagens nessa época era como se fosse assim, na verdade, a boa parte das pessoas eram analfabetos. Então eles tinham ali a imagem como a representação da figura que estava na Bíblia. Porque para o povo acreditar, né? Para o povo acreditar, para o povo ter uma noção do que era, quem era, eles criavam uma imagem baseada no que eles liam, para que o povo entendesse como era, né? Uma imagem do Cristo, de Jesus, né? Como é que se cria uma imagem de Jesus se não tiver ali um padrão, pelo menos, estabelecido? Né? Então, é essa questão da imagem, o problema é que as pessoas fazem essa ligação com aquilo que está escrito na Bíblia, né? Nos 10 mandamentos, né? E amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, não criar imagens nem no céu nem na terra, e isso faz com que isso seja levado ao pé da letra. Mas isso também era colocado para as pessoas porque boa parte das pessoas eram analfabetas. Então elas precisavam acreditar em alguma coisa e isso foi usado durante muito tempo, né? Com imagem. E a igreja, ela continuou usando, né? Ela continuou usando. E aí aqui a igreja protestante, ela já vai tirar isso, né? A substituição do latim pelo alemão, né? Nas cerimônias religiosas, eu já disse isso para vocês, era usado, a missa era pregada em latim, né? Era ensinada em latim, nem todo mundo ali tinha acesso, que era uma língua muitas vezes usada de forma culta, né, por muitos. Era uma língua mais para esconder as anomalias da igreja do que para esclarecer o povo. A abolição do celibato, né, clerical, que dentro da igreja protestante as pessoas religiosas podem casar, os membros, né, podem sair do celibato, né, e casar. Agora eles defendem também que a pessoa tem que ter um relacionamento casando. Isso aconteceu com Martim Lutero, né? A subordinação da igreja ao Estado, né? Olha que coisa interessante aqui, né? A subordinação da igreja ao Estado. O que ele está dizendo aqui? Ó, a igreja não deve mandar mais do que o Estado. O Estado político, praticamente ele está criando uma ligação aqui da igreja ela ser um pouco mais assim laica, né? O laicismo começa já aqui com Martim Lutero. É claro que isso não vai ser colocado em prática de maneira clara, né, de maneira eficaz, mas começa a ser feito um tipo de atitude aqui que abre, né? Até no Estado a igreja não deve mandar. A igreja ela deve fazer parte da sociedade, mas não mandar como ela mandava, né? Isso tudo era para mostrar a diferença, né, dos princípios da Igreja Católica e do luteranismo, né? Tá certo? Então, o que está escrito, por exemplo, entre parênteses, é o que a igreja prezava, né? Que ela usava, né? A parte da frente nós temos a visão de Lutero. A parte entre parênteses é a visão da Igreja Católica, tá certo? E aí a expansão da reforma, né? Porque essa reforma ela vai ter uma repercussão, mas vai ter também uma expansão. Né? Nós vamos ter uma guerra, né, de protestantes contra religiosos, contra católicos, né? Os católicos não vão entregar aqueles que estavam, né, ali, que tinham um certo poder, não vai entregar isso à toa. Não vai ser assim facilmente, tudo bem, vocês podem deixar de ser católicos. Não vai ser assim. Né? As demais forças do catolicismo não vai permitir que isso aconteça de forma muito, muito fácil, tá certo? E aí nós vamos parar por aqui.